E quando a gente estava diante do caixão dela, a gente cantou um louvor que ela gostava muito. E foi uma comoção muito grande naquele momento. Mas os 10 irmãos dela que ficaram, naquele momento nós tiramos da nossa fraqueza força e louvamos aquele louvor. E assim, foi muita comoção naquele dia. E eu descobri que nessas horas não é fácil tirar um louvor. Não é verdade? Mas também não é impossível, porque quando Jó foi sendo provado, né? Ele era tratado por Deus em alguns momentos, outra hora Deus consolava Jó, outra hora Deus exortava, e assim era o trabalhar de Deus na vida de Jó. A referência de Jó é um homem íntegro, né? E de coração sincero. Aí todo mundo assim, todo mundo tem a paciência de Jó. Esse popular por aí, na verdade não era que Jó tinha paciência, é porque ele passou pela dura prova, esperando sempre no Senhor. Sempre. Aí ele diz assim, ó, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes muita gente tem esse dito popular, que a paciência de Jó não é porque ele era paciencioso. Não se relata nada sobre Jó assim nesse sentido. Mas é porque ele passou por muito... Uma vez eu vi um grande homem de escatologia pregando. Ele era um grande homem sobre Apocalipse. Ele disse que a prova de Jó, não sei aí, tá o pastor Marco que é pastor também, disse que a prova de Jó foi cerca de 40 anos. Então, irmãos, por isso que fala assim, ó, a paciência de Jó, né? Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer sobre missões. Hoje eu recebi 2 convites para ir fazer missão no Maranhão, lá no Bahia, né? E missão lá no Amazonas, na minha irmã. Então, missão, ela está dentro de nós. Ela está sempre diante de nós. Só que viver missão num tempo de perseguição, aí você pode dizer assim, pastor, a igreja está vivendo perseguição discretamente. Nós já estamos vivendo esse tempo, né? A gente já está vivendo esses momentos de que querem calar a boca da igreja. Querem dizer para a igreja assim, ó, vocês não podem mais falar. Mas a igreja, irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então a igreja tem que acreditar que aquele que nos chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. E fazer a obra de Deus na época de hoje, eu digo assim que não é fácil, mas não é impossível. Não é verdade? E às vezes eu leio a Bíblia e eu fico assim, a Bíblia cada dia, ela é cheia de surpresa quando a gente lê a Bíblia com a dimensão da revelação do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, um livro comum, não, eu sou leitor da Bíblia. Existe muita gente que lê Bíblia, porém, lê a Bíblia na dimensão da revelação da palavra rema ao seu espírito, você entende que a palavra de Deus é uma verdade que não tem como contestar contra ela. Ela é a verdade das verdades. Então, nesta noite, nós que estamos aqui, a igreja está aí juntos para fazer missões. O que é fazer missão? Diz que missão você faz indo, orando e ofertando. Agora, o ir não é muito fácil. Que diga Marcos e Cláudio, né? O ofertar é até fácil. Você trabalha ali, faz um negócio da acolá, diz, ô missionário, vou te dar essa oferta. Outra coisa também na vida missionária, é uma vida de contínua oração. Vida missionária, se você não tiver oração, se a igreja que te dá o suporte não tiver oração, você vai sofrer alguns combates. Você vai sofrer alguns momentos, vai dizer assim, meu Deus, eu estou sozinho na batalha. Não é verdade? Quando Jesus estava assim, prestes a morrer, ele olha de um lado, ele olha do outro, ele não vê ninguém, né? Ele não vê ninguém. Tem hora na nossa vida, na nossa caminhada, que nós olha de um lado, olha do outro, nós não vê ninguém, senão o Senhor. Por isso que o salmista escreve o salmo, diz assim, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado,
digo a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, eles nos tinham engolido vivo. Então, se o Senhor estiver do seu lado, se você tem convicção do seu chamado, se você tem certeza que você é uma igreja missionária, ainda que o inferno se levanta, mas o salmista escreve lá no livro de Samuel, mas no Senhor nós soltaremos muralhas. Então eu quero te dizer nessa noite, missões se faz indo, orando e contribuindo, mas também eu quero te dizer, a melhor coisa, não sei se depois que eu estive no Amazonas, eu estive aqui agora em dezembro desse ano passado, eu digo que eu passei uma experiência dentro do bimotor que nunca mais eu quero passar. Eu peguei uma passagem de um tal de baldeação numa cidade chamada Santa Isabel. Eu achei que eu ia na 747. Eu fui em 4.1. Irmãos, eu sobrevoei o Amazonas, dentro daquele bimotor. E tinha hora, pastor Marcos, que ele fazia assim, eu falei, agora cai, agora desce. De repente, ele pegava força assim, continuava. Só para a glória de Deus, quase 5 horas dentro desse bimotor, só orando e falando em línguas estranhas. De tanto medo que eu estava de cair. Sobrevoando a Amazônia, vendo a floresta lá embaixo, os rios, eu dizia, Senhor, que experiência doce que eu estou passando. O negócio foi tão complicado, que tinha um rapaz, olha, para ter noção, a gente entrava dentro daquele avião agachado, de tão baixinho que ele era, de tão pequeno que ele era, e era da Azul. Aí tinha um rapaz, que ele era engenheiro lá da floresta, trabalha no Amazonas. De repente, irmãos, aquele negócio fez assim, tom, e falei, cai, agora cai, agora cai. Eu só segurei assim, falei, Espírito Santo. Irmão, teve um homem que estava sentado assim, ele deu um grito, eu falei assim, o homem que é o homem. Apavorou, imagina eu, uma mulher frágil que nem eu sou, né? Mas graças a Deus, a mão de Deus conduziu aquele bimotor até ali em Manaus. Então eu quero te dizer uma coisa, eu sempre falo, você que ama missões, você tem que ter muita renúncia. Por isso que eu gosto de Paulo, ele diz, aquilo que eu quero não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço todos os dias. Sabe por quê? A obra missionária, ela não é somente ter um título, uma carteirinha. Eu sou do Ministério Batista Renascer, eu faço isso, irmãos. A verdadeira missão é aquilo que você tem que se renunciar a você mesmo todos os dias. Você está sofrendo calúnia, perseguição, você está sofrendo defamação com seu nome. Por isso que Jesus escreve aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11, 12, que digo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, perseguires, mentindo e dizendo todo mal contra vós, por minha causa, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então esse negócio não é da agora, pastor Marcos. Perseguição, falar mal do profeta, do missionário, não é da agora. Jesus já nos alertava com essa possibilidade que nós vivemos hoje. Mas eu acho interessante que quando você sofre a perseguição, o ano passado eu sofri uma perseguição e eu fiz 30 dias de jejum. Algumas vezes pedi minha amiga para me levar no monte, ela nem sabia que era para isso, eu dizia, Leia, vamos no monte? Graças a Deus que Deus tem às vezes usado ela e outras pessoas para me levar no monte. E fazendo 30 dias de jejum e de oração, à meia-noite eu estava ajoelhada na minha sala, eu dizia, Deus, agora tem que ser o Senhor, porque eu já não aguento mais essas calúnias, eu já não aguento mais essas conversas. E 30 dias de muita oração, de muito jejum. E nesse incluso dessa oração, eu fiz a campanha da oração de Daniel 3 vezes ao dia. Fiz o propósito do Salmo 35. Fiz o propósito do Salmo 109. São salmos de guerra, de batalha. E ali, pastor Marcos, já era meia-noite, eu chorando na entrega do meu propósito. E parece que eu não via uma luz, parece que o negócio estava pegando mais. Mas eu gosto de que quanto mais difícil para nós, mais fácil para Ele. Porque Ele disse assim, ó, agindo eu,
impedirá o que é impossível e difícil para você. Se Ele quiser agir ao seu favor, não tem inferno, não tem governo, não tem perseguidor que vai tentar e parar o Deus a quem tu servo, porque a Bíblia em que nós lemos, diga assim: agindo eu, quem impedirá? Então você tem que viver promessas da palavra. Nós estamos vivendo a época que nós não podemos mais viver fábulas, como diz Paulo. Nós temos que viver promessa. E a promessa Isaías 41:10: não temas porque sou contigo, não te assuste porque sou teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aí você tem que ir para a promessa. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, você hoje já não pode mais viver fábula. Eu sou missionário. Você hoje tem que estar baseado dentro da promessa. Jesus, eu estou baseado na sua promessa. Porque se você for ler as viagens de Paulo, missionária, ele sofria perseguição, cadeia, tribunal, não é assim? Ele sofria tudo isso. Mas e quando Paulo diz: mas nenhuma destas coisas me separa do amor de Cristo. Então, perseguição, tribunal, cadeia, é para quem tem um chamado. Ontem eu disse para uma pessoa lá na minha casa, eu disse: olha, não deixa a sua luta sufocar o seu chamado. Não deixa a sua luta roubar a sua fé. Porque o que o diabo quer nesses últimos dias é que ele manda aquele montão de problema para você, e você diz assim: não está adiantando eu estar na igreja, então eu vou sair fora. Aí é que você tem que ficar na igreja. Porque o Tiago escreveu dizendo assim, ó: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Você só vai ter autoridade de Deus para suportar e superar as lutas, as perseguições, as calúnias, como diz aqui no livro de Mateus, é se você perseverar. O segredo, às vezes, não é ser muito crentão, é ser perseverante. Hoje uma pessoa me atalhou ali na minha igreja, depois do culto, do seminário, da adoração de manhã, e começou a me contar algumas coisas, e ela olha para mim e diz assim: pastora, eu queria ter essa maturidade. Eu falei: minha filha, não é maturidade não, isso aqui é perseverança. Sabe por quê? Eu vim de uma família, uma família nordestina, está lá a Cláudia hoje que mora lá, irmãos, a minha família, tios, avós, meus pais, a minha mãe até que era um pouco cautelosa, mas meu pai, ele era bem nordestino mesmo. Eu vim de uma família católica, adoradora de santo. Quando eu já falei aqui, quando eu aceitei Jesus, eu ganhava surra da minha mãe, mas eu perseverei. Minha mãe pegava meu cabelo e dizia assim: volta para trás. Eu voltava chorando com a Bíblia debaixo do braço e não podia ir na igreja. Entendeu? Mas eu perseverei. Eu acreditava que um dia Deus me tirava da garra da minha mãe e eu ia servir o Senhor com liberdade. Então eu quero te dizer uma coisa: perseguir os profetas que foram entre de vós. Entendeu? Agora, voltando lá para a Bíblia, no livro de Samuel, capítulo 1, a Bíblia diz que Ana desejava ter um filho. Pastor, o que tem a ver? Você vai entender. O que tem a ver? Ana desejava ter um filho, porém o útero de Ana não permitia. E o que acontece? Eu vou dar um tema para essa pequena palavra. Deus precisa de um útero que gera, no sentido espiritual. Porque no mundo espiritual hoje tem muito útero que não gera, estéril. E Ana tinha o seu útero estéril. Mas a Bíblia diz que todo ano ela subia, adorava, oferecia o sacrifício, comia do sacrifício. Mas um dia Ana sobe para adorar, Ana sobe para oferecer o sacrifício. Mas uma coisa ela fez: todo mundo, a Bíblia diz que todos saíram do templo, mas ela permaneceu ali perto do pilar do templo. O profeta olhava para ela, julgava a sua atitude. Ela disse: olha, meu Senhor, não me considero uma mulher embriagada, porque eu sou mulher amargurada de alma. Porque Ana estava querendo dizer assim: Senhor, abre o meu útero, eu quero gerar, eu quero ser mãe. Eu quero te dizer uma coisa: nessa noite Deus procura um útero que gera vida, salvação, libertação, que esteja disposta a pregar,
abençoa, me usa, para que eu possa ganhar muitas almas para o teu reino. Fala para o Senhor abrir a sua madre espiritual. Nós não podemos, irmãos, ser estéril na época em que nós estamos vivendo. A esterilidade que o diabo tem lançado na igreja, porque ele sabe que essa esterilidade que ele lançou na igreja é muito propício para o reino de Deus. Qualquer coisa hoje nós queremos parar, qualquer coisa hoje nós queremos desistir, mas Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, e aquele que crê e ser batizado, esse será salvo. E essa incumbência Jesus deixou para a igreja, para mim e para você, não foi para o lado de fora. Essa incumbência Jesus deixou para mim, para o pastor Marco, para a pastora Cláudia e para toda a igreja. Aí você não quer sofrer a perseguição, mas perseguir os profetas que foram entre de vós. Jeremias foi para o calabouço. Elias corre da mulher e entra na caverna, porque Jezabel perseguiu. Entendeu? Foi. João Batista foi degolado. Entendeu? Aí tem crente, irmão, que ele não quer sofrer na época da perseguição que nós já estamos vivendo. Vocês viram aquela irmã ali do Mato Grosso? Ela estava limpando a igreja cantando normal. Os guardas municipal chegou e algemou ela. Só porque ela estava limpando a igreja e cantando um louvor. A vizinha ligou e chamou os guardas municipal. Ela correu, ligou para um vereador que ela conhecia, que era da igreja. O vereador chegou e não entendeu o porquê. Sabe, irmãos, mas a Bíblia diz assim: olha, que o Senhor está ao nosso lado. E se o Senhor estiver ao seu lado, ainda que um exército se levanta, mas o Senhor te dará vitória. Eu vou dizer uma frase aqui, meia nordestina: não seja frouxo não, seja homem e seja mulher de Deus corajosos, determinado, valente para ganhar a batalha. Quando Gideão foi ganhar a batalha, disse: ó, Senhor, disse, mas ainda existe 300. Está entendendo? Às vezes vão ficando para trás. Muita gente vai ficando para trás, pastor Marcos, porque não quer enfrentar, não tem medo da perseguição, tem medo do seu nome ser publicado. Olha ali, vai um crente, e que nós estamos de olho nele, querendo pegar ele. Eu quero te dizer, quando Gideão ia ganhar a batalha, ele disse: Senhor, olha, só tem o Senhor, ainda restou 300, você não está só, tem os 300 que às vezes está na batalha juntamente com você. Então, muitas das vezes, a Bíblia diz assim, ó, que perseguiram o que foram antes de vós. E aí nós pensamos assim, que isso é hoje, só nessa modernidade de hoje. A igreja está sofrendo tanto. Irmãos, a igreja está sofrendo, mas isso é uma pronúncia da volta de Jesus. Você está vendo o terremoto, aquele terremoto teve final de semana aí que foi 1,5 milhão de pessoas foi embora, né? Você está vendo o que aconteceu lá naquela ilha dos Estados Unidos. Você está vendo o que aconteceu no sul do Brasil essa semana. A Bíblia diz que isso era o começo, mas ainda não é o fim. Entendeu? Minas Gerais está no risco aí de um temporal com muito vento semelhante o do sul. Eu quero te dizer uma coisa. E Jesus disse assim: olha, mas vos não entristeceis, porque ainda não é o fim, é só o começo. Você já imaginou o fim? Aí eu gosto da palavra de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Você sempre vai ter um combate, você sempre vai ter uma guerra, você sempre vai enfrentar o inimigo da tua alma. Mas eu quero sempre te dizer: não desista. Quando aquela pessoa me atravessou hoje ali, depois da adoração, aquela pessoa disse assim para mim: pastora, a senhora nunca sentiu vontade de sair da igreja? Eu falei: bobo do diabo e dessa pessoa que ele usa para pensar que vai me tirar da igreja. Está me fortalecendo, está me renovando, está me dando força para mim orar mais, para mim jejuar mais, para mim ir para o monte mais, orar de madrugada, ler mais a Bíblia. Porque eu só posso estar fortalecida no Senhor.
sabe o que é que acontece, irmão? Nós contamos os nossos problemas para todo mundo. É tanto amigo hoje nos Facebook, nos Instagram da vida. Aí você expõe toda a sua história. Aí onde está o perigo? Porque esse sistema, ele te exalta, mas ele te abate. Chamado internet. Aí você expõe todo o seu problema. Eu já vi isso, aí eu falo porque eu vi, pastor Marcos. Alguém na minha frente, uma pessoa fez uma postagem desabafando, e pá. Aí a pessoa leu aquilo ali e disse assim: ainda tem coragem de dizer que é crente com essas palavras? Você é observado, crente. Eu, graças a Deus, resolvi não ter rede social. Eu tenho WhatsApp, glória a Deus e aleluia, modo dos contatos. Não vai me render nada, irmão. Não vai produzir nada na minha vida. Quando eu vi aquela pessoa lendo, dizendo assim, ainda tem coragem, sabe por quê? Porque as nossas facilidades hoje é muito. Hoje o WhatsApp é canal de fofoca, não é? O Instagram é notícia mundial. E os crentes estão baseados nisso. E agora, quem vai sofrer a perseguição? Aí Jesus disse assim, olha, se eu não abreviar os dias, até os escolhidos perece. Então, irmãos, eu creio que Jesus já está abreviando os dias. Jesus está abreviando os dias. Por quê? Porque ele precisa fazer a colheita dele naqueles que estão perseverantes. Marcos, diz Deus para ti nessa noite: tem um homem que, se continuar, Deus vai abrir a cova. É pelas suas costas, homem. Pastora, Deus faz isso? Faz. Se continuar, Deus abre a cova. A Bíblia diz que os adolescentes zombavam de Eliseu. O que aconteceu? Foi tragado. Então, nessa noite, ei, os que foram entre de vós sofreu perseguição. Pregar o evangelho na época de hoje, você tem um espia 24 horas. Você entendeu? Tem um negócio que baixa aí na internet. Se você quer ver você na rua dirigindo, só você baixar. Onde você parou errado, a hora que o sinaleiro parou. Você está sendo vigiado 24 horas. Você sabe por que isso, irmãos? É porque o diabo também quer pegar você nas pequenas coisas. Mas a Bíblia diz que os que foram entre de nós, a igreja nasceu no meio da perseguição. Foram muitos sangues derramados. Tanto é que a Mara Lima canta um hino. Eu sou a semente do sangue. Então, eu quero te dizer uma coisa: a igreja tem que acreditar que você é forte. A igreja, irmãos, ainda que somos perseguidos, ainda que somos vigiados, ainda que somos caluniados, mas a igreja tem que ter essa posição: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entendeu? Posso todas as coisas. Então, esse possa, Deus está dizendo assim: olha, ainda que você seja perseguido, mas você vai vencer. Ainda que você está sofrendo calúnia, mas você vai vencer. Entendeu? Aí eu gosto muito, quando, lá no livro de Êxodo, capítulo 14, se não me engano, quando Deus dá uma ordem a Moisés, Deus fala assim, ó, fala para o povo que marche, porque amanhã vós verá o grande livramento do Senhor. Entendeu? Então nós não podemos parar. A igreja não foi chamada para parar na hora da perseguição. A igreja não foi chamada para parar na hora da luta. A igreja não foi chamada para calar a boca na hora que querem nos calar. Eu quero te dizer, a igreja tem que bradar na terra e dizer para o mundo: Jesus está voltando. Não podemos nos calar nesse momento que nós estamos vivendo. Crente moderno. O que é o crente moderno, pastora Dilma? Não me dá a paz do Senhor.
no meio do povo. Isso é crente moderno. Olha que nos meus anos não sou tão velha não. Mas lá em Goiás uma vez eu entrei dentro de onde tinha um irmão. Quando ele me viu, ele não queria que eu desse para o Senhor para ele. E ele foi para o final do ônibus. E eu fui atrás dele. Porque eu sabia que ele não gostava de dar a paz do Senhor para ele dentro do ônibus. Irmãos, um bom orgulho. Eu tenho orgulho quando alguém fala assim: ô pastora Dilma, graça e paz, ó paz do Senhor, ó paz de Deus. Graça e paz, irmão, paz do Senhor, paz de Deus. Sabe por quê? Eu quero dizer assim: ei, aqui estou eu sirvo o Senhor. Eu quero te dizer, ainda que o diabo tenta te calar, mas você não pode calar, porque você foi chamado para uma batalha, e esta batalha, quem somos vencedores? São nós, a igreja. Você sabe por que essa garra do diabo de querer calar a igreja? Porque ele já foi vencido na cruz. Ele sabe que ele já foi vencido na cruz. Eita Deus de misericórdia e graça. Ele já foi vencido, meu querido. Por isso que a igreja não pode calar. Porque quando Jesus morre, a Bíblia diz que ele fica 3 dias debaixo da terra, desce no inferno, prega para aqueles que foram lá. E aí Jesus vai lá na mão do diabo e diz: ó, estou te tomando o poder. Aí o diabo ficou triste. Por isso que é essa ira dele contra a igreja. Por isso que dentro da igreja, irmãos, tem tanta contenda. Por isso que dentro da igreja tem tanta discórdia. Por isso que dentro da igreja tem muitos fracos e os que dormem. Por isso que dentro da igreja tem aqueles que querem desistir, porque o diabo foi vencido. Jesus foi lá, tomou a chave da casa dele e diga: agora está comigo, a chave da morte e da vida não te pertence mais. Sabe por quê? Eu venci para que a igreja fosse vencedor. E nós às vezes, nessa modernidade de hoje, tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Entendeu? É. Hoje que essas 2 pessoas, esses 3 missionários que me mandaram uma mensagem pelo WhatsApp me convidando, a minha irmã, a gente conversou com ela, e eu tenho um problema que é a minha filha. Eu disse: mana, se não fosse a de Eula, eu estaria aí navegando nos ribeirinhos. Sabe, irmão, é prazeroso você entender que você não foi chamado para esquentar a cadeira. Você foi chamado para levar as boas novas. Eu digo, pastor Marcos, que aqui em Uberaba não tem uma pastora que cata ovelha de igreja batista, de assembleia, de unidade, de todo mundo, e só para o monte. Você só vai ver essa pastora Dilma. Eu caço uma pastora no monte para ver se vai fazer companhia comigo. Tem 18 anos, quase 20 anos que eu subo no monte. Até agora ainda não veio. Não veio. Eu vou de madrugada. Já fui de a pé. Eu vou meia-noite. O dia que eu estava com as meninas lá, e o Espírito Santo falou assim: Dilma, levanta. Era quase 11 horas da noite. E eu, como um bom vigília da torre, eu estava lá na torre de vigília. E as meninas tudo chorando, boca no pó. Todo mundo com o seu problema, todo mundo com a sua dificuldade. E o Senhor disse: Dilma, levanta. Eu levantei. Quando eu olho para frente assim, vem uma onça malhada, aquelas bege, né? Vem mexendo para lá e para cá. Eu disse: viu, Jesus, tem misericórdia de nós, aqui só tem mulher. Irmãos, eu comecei a orar de olho aberto, orando e vigiando, quando disse a Bíblia. Eu disse: Jesus, faz aquela onça passar lá mais para baixo, não deixa ela chegar perto das meninas não. Eu estendi a mão, orava baixinho, porque senão ia espantar as meninas, né? E aí quando nós terminamos de orar, ela passou assim, uma distância como daqui na porta, e eu vendo ela atravessando. Quando nós terminamos de orar, a Silvânia veio e falou assim: Dilma, aqui no monte tem onça? Eu disse: tem onça. Porque quando nós estávamos orando, Deus me revelava um campo magnético nos protegendo. Eu disse: ele viu? Você entendeu? Quando você ora,
Deus fecha a boca do leão. Quando você ora, Deus esfria a fornalha. Quando você ora, nada pode contra aqueles que oram e que acreditam que foi chamado para fazer missões aqui aonde o Senhor te mandar. Sabe, irmão? Ó, para você ver o poder da oração. Um dia eu estava no monte, era 7 da noite. E havia um temporal de chuva. E todo mundo corre para cima de mim. Aí, Dilma, nós vai descer. Eu disse, mas tem 5 minutos que nós subimos, já vai descer. Dilma, mas é muita chuva. Eu falei, é muita chuva, não é. Mas nós é o sal da terra e a luz do mundo. Não tem problema não. Irmãos, eu vi que as meninas que estavam comigo ficaram muito apavoradas. Aí eu estendi a mão e falei, Senhor, chove em todos os lugares, menos aqui em cima, até que nós desça do monte. Faça isso, Senhor, porque eu quero orar um pouquinho aqui. Irmão, choveu no pé do monte assim, todo em roda. Lá onde nós estávamos não caiu uma gota d'água. Hora que nós entramos dentro do carro, que nós olhamos para trás, a chuva estava lá. Tchá! Ei! O Deus que tu serve é o Deus do impossível. Entendeu? Aí você vai enfrentar a onça. Uma das últimas vezes que eu estive agora no monte, nós enfrentamos uma cobra. Você entendeu? Isso faz parte de missão? Faz. Eu tenho um ministério. E eu não vou ficar em zona de conforto a vida inteira, só orando de cima de almofada, não. Debaixo do monte de descoberta, não. Eu tenho que colocar alguma coisa em sacrifício. Entendeu? Às vezes nós não queremos sacrificar nada. Nada. Nós não queremos sacrificar nada. Nada. Nós não queremos levantar de madrugada. No feriado de 7 de setembro, 5 horas da manhã, eu estava subindo um monte. Está entendendo? Eu quero te dizer, você só vai vencer as perseguições orando. Você só vai dar conta de sustentar a missão do pastor Marco e da pastora Cláudia orando. Irmão, a Bíblia diz, olha, mas alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então você foi chamado para fazer missão. Missão se faz. A melhor maneira de fazer missão é no seu comportamento, lá onde você trabalha. Por quê? Quantas vezes eu estou em ambiente e as pessoas começam a falar coisa, aí alguém olha e fala assim, ó, a Dilma é crente. Para com essas conversas. Entendeu? Eu cheguei na Casa dos Bahias, um rapaz me seguindo, fui pagar a dívida. Ela disse, a senhora é a pastora Dilma? Eu vejo falar tanto da senhora. Eu falei, vixe, bem ou mal, meu filho? Ele disse, bem. Eu disse, fui naquela tarde da bênção da senhora um dia, mas gostei. A senhora é brava para falar, mas sua palavra é boa. A senhora ora por mim? Eu falei, oro. Irmãos, eu oro na rua, eu oro nas Bahias, eu oro no supermercado. Entendeu? Eu oro. Eu já contei para vocês, eu estava em Goiânia, a senhorinha andando segurada no muro. Eu falei, o que foi, minha senhora? Minha filha é muita dor de cabeça, não estou aguentando nem pisar no chão. Eu falei, a senhora deixa eu orar pela senhora? Deixo. Eu oro em Câmara Municipal, em Câmara Estadual. Eu fui ali em Goiânia agora. Fui ali onde meu menino trabalha. Quando eu entrei ali, no gabinete onde ele trabalha, a secretária do deputado chegou e me abraçou e disse, graças a Deus que a senhora chegou aqui. Orei lá dentro daquele gabinete. Mas também oro ali na esquina que você me pediu oração. Sabe por quê? Quando eu orei por aquela mulher segurada no muro, com dor de cabeça, acabei de orar, ela sacudiu a cabeça. Minha filha, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Ei, tem um útero fértil. Para de ser estéril. Não te embaraça com as lutas dessas vidas. Porque Jesus disse que no mundo nós ia ter aflição. Nós ia ter falta de dinheiro, nós ia ter enfermidade, nós ia ter problema com família, nós ia ter problema com a sociedade, nós ia ter sérios problemas, sérias dificuldades. Mas Jesus disse assim, porém, tenha bom ânimo. A igreja não pode desanimar. Tem crente, irmão, que ele é meio piradinho.
Eu aceitei Jesus, não foi para ser pastora, não. Eu aceitei Jesus para morar no céu. E eu soube dar valor na minha fé. Porque quando a minha mãe não deixava ir para a igreja, quantas vezes de madrugada eu estava ali orando, meus irmãos mais velhos iam, minha mãe não deixava nós que era mais nova ir, meus irmãos saíam, eu dobrava o joelho beirando a minha cama. Mas eu nunca deixei que o diabo roubasse o meu chamado. Nunca deixei que os problemas tirassem de mim a minha fé. Porque cantamos assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu quero te dizer, sabe quando aquelas orações impossíveis de ser ouvida. Teve uma oração de um profeta covarde, que se você ler ela, Jonas capítulo 2, que a Bíblia diz que Jonas foi um covarde, ele desviou toda uma rota, que Deus mandou ele seguir, ele muda a rota, e quando ele muda a rota, quando ele vai parar, ele diz assim, ó: da profundeza dos mares, ou das águas, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Ei, aonde você estiver, a profundeza do problema que você estiver passando, se você tiver um compromisso com Ele, Ele vai te ouvir. E aí o salmista diz: eu não tinha forma, eu não tinha pele, eu não tinha osso, o Senhor já sabia da minha existência. Ai, esse Deus grandão que nós serve, entendeu? A Bíblia diz no livro de Malaquias que o Senhor tem um memorial para dar registro às suas obras. Então eu quero te dizer, antes que você, Léa, estivesse aqui, Deus sabia que você ia me trazer aqui hoje. Antes que o pastor Marcos fosse para a Bahia, ele já sabia que o pastor Marcos e a Cláudia iam para a Bahia. Por isso que já diz assim: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Entendeu? Antes que você sentasse nessa cadeira, ele sabia que você ia sentar aí. Então, irmãos, nós seguimos os que foram antes de nós. E fazer missão hoje não é fácil. Nós temos que ter cuidado até o que fala, como fala, o que pregamos, o que vivemos. Porque tem alguém que está nos filmando, tem alguém olhando para nós. Está entendendo? E o que está matando muito o crente chama rede social. Tudo que crente faz é para rede social. Mas você não vê um crente mais assim: 5 almas foi batizada no Espírito Santo. Sabe por que não acontece isso mais? Porque o amor esfriou. Jesus disse que era uma das coisas que ia acontecer. O amor esfriou. Entendeu? E se o amor esfriou, você não vai amar a alma. Lá no Salmo 2, ele disse assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança. A igreja tem que amar a missão. Às vezes você não pode ir, mas você pode orar e contribuir. A igreja tem que ter um coração missionário. Porque só Marcos e Cláudia, não é que não vai funcionar, mas vai ser mais difícil. Mas se a igreja tiver um coração missionário, a Bíblia diz em Isaías 43, eis que eu vou diante de vós, abrindo as portas de bronze e quebrando os cadeados de ferro. Nós, como igreja, temos que ter um coração missionário. Aí
Aí Jesus disse assim, olha, não orai-vos por aqueles que vos perseguem. Eu orar para quem me ama é bom demais. A Cláudia me pôs no grupo aí, é fácil orar para o Marcos, é fácil orar pela Cláudia. Eles não me perseguem, nem eu perseguo eles. Entendeu? Eu oro abençoando a vida deles. Às vezes algum dia vai cair um áudio meu. Mas eu quero te dizer, você tem que continuar dizendo assim, Senhor, eu quero acreditar no meu milagre. Ainda que é impossível, mas eu quero acreditar no meu milagre. Eu vivo milagres. Olha para você ver o nível de batalha que a gente vive nesta cidade. Eu estou organizando os documentos da minha casa. Hoje está com 8 dias. Uma irmã me deu uma oferta para mim pagar. Ela não sabia não, mas ela me deu, sabia que já era para pagar os documentos da casa. R$1.000. Os documentos da minha casa vão parar na mão da mãe de santo. A menina que está me ajudando, ela disse, pastora, a senhora não sabe onde eu fui achar seus documentos. Aí eu falei, Senhor, capiroto não brinca não. Entendeu? Por um acaso, numa ligação com outra pessoa, que ela é advogada, ela descobriu aonde meus documentos estavam. E ela correu lá e foi buscar meus documentos da minha casa. Irmãos, Paulo diz que esta guerra não é contra carne nem sangue, mas são contra principado e potestade nas regiões celestes. Eu quero te dizer, a sua maior batalha é com o inimigo da sua alma. E a igreja não pode se calar. Não pode. Alé, viu? Tem um vizinho que mora de frente, toda vez que eu saio para a igreja, Deus sair para a igreja, o outro, eu acho que eu estava meio chapado, né? Eu saí para a igreja, pastora. E aí eu entrei no carro do irmão que me dá carona, o casal que me dá carona. Aí ele virou para mim e disse assim, mas você é uma crente bonita. Eu disse, obrigado. E aí, irmãos, eu plantei uns girassóis lá na frente da minha casa. A filha da vizinha foi lá e arrancou tudinho as flores quando deu. Quando eu abri o portão, ela correu. Eu falei, vontade de dar glória a Deus no pé da orelha dessa menina. E o pai e a mãe vendo, não falou nada. Aí o Espírito Santo disse assim, quieta. Irmão, o Espírito Santo conhece nordestino? Conhece, Marcos? Quando eu olhei minhas florzinhas do meu girassol, tudo arrancado. Eu disse, vontade da glória a Deus no pé da orelha dessa criança, meu Deus. O Espírito Santo disse, quieta. Entendeu? E a mãe e o pai sempre assistindo de camarote, a menina arrancando minhas flores. Isso é perseguição, irmão, porque sabe que todo dia, toda sexta-feira, sábado, eu ligo meu som lá. Cassiano canta, Fernandinho canta, Sara canta, Daniel e Samuel canta. E não é baixo não, porque eu não sou obrigado a ficar ouvindo rap o dia inteiro, na sexta-feira. Aí no sábado eu mando a ver Jesus. Entendeu? Ouve o rap o dia inteiro na sexta-feira. Tem um camaradinha lá, que eu não sei quem é ele, é aqueles rap mais indecentes. Só fala de sexualidade. Fala, amanhã eu ligo o meu. Você pode ouvir o seu hoje, amanhã eu ligo o meu. Estou querendo comprar um que estremece, só se a lei dizer cala. Está entendendo? Isso é perseguição, irmão. O dia que meu vizinho disse, fala para os seus crentes não estacionar o carro na minha porta. Eu disse, legal. É igual eu falei para vocês. Eu tirei 2 carrinhos de areia, joguei lá do outro lado, perto de um lote do vizinho lá, não era nem tão perto. Ele bateu quase 9 horas no meu portão. Amanhã a senhora manda tirar aquele lixo lá, por favor? Não era nem lixo, era terra. Disse, manda sim, senhor, pode ficar tranquilo. Só que o dono do lote, vazio, o menino fez errado, era para jogar de um lado, ele jogou do outro, né? Irmão, aquele homem me afrontou, né? Ele disse, tá bom, moça, amanhã eu procuro o menino e pago ele de novo, ele tira lá a terra que ele jogou lá. Aí ele foi embora. Isso era 8 horas da noite. Lá pelas 8h30, estou vendo 2 caçambas. Eu falei, que barulho é esse?
Quando eu amanheci no outro dia que eu passei para comprar o pão, Jesus foi lá e jogou 2 caçambas em cima de 2 carrinhos de mão. Aí mexer com um crente que ora. Você está vendo o que é resposta? Irmão, até hoje ele passa por mim, ele vira o rosto. Eu sofri a afronta daquele homem, eu sou mulher, ele é homem. Falei, sei lá o que esse homem pode fazer comigo. Senhora, amanhã manda eu tirar aqueles carrinhos que tem lá, que eu não quero aquilo lá não. Falei, legal, vou mandar. Eu pago o menino e eu tiro de novo. No outro dia eu escutei o barulho das caçambas, né? Eu disse, dormi. Aí o salmista disse assim, ó, me paz, durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Quando levanto no outro dia que eu falei, vou lá olhar onde o menino jogou e foi comprar o pão. Falei, mas cadê? Quando eu olho, 2 caçambas de terra em cima de 2 carrinhos de mão. Falei, ô Jesus, tu é lindo. Você sabe por que eu te dou meu testemunho? Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E nessa noite eu quero te dizer, não te cale, ainda que o inferno quer calar a boca da igreja, mas a igreja tem que bradar, a igreja tem que clamar, a igreja tem que acreditar que o milagre está conosco. Entendeu? Tinha menina na minha igreja, pastor. Eu dei esse testemunho do carrinho, né? Dos 2 carrinhos de areia. E ela pelejando para limpar o quintal. Ela morava só, era só ela que morava na casa. Ela era solteirona. Ela disse, ai meu Deus, eu estou tão ruim, não estou dando conta de limpar esse quintal. Mas o Deus da pastora Dilma podia fazer um milagre para mim. Tá que nem o povo lá, né? O Deus de Paulo. E ela falando isso, de repente, aqueles rapaz da prefeitura vai passando, e ela pelejando para limpar o quintal. Aí um rapaz para e fala assim, a senhora deixa eu limpar o quintal para a senhora? Irmão, ele cuidou nesse quintal dentro de meia hora, juntou por dentro daquele saco preto e pôs lá fora. Ela correu e me ligou, pastora, eu pedi o Deus da pastora Dilma para mandar um homem para limpar o quintal. O homem da prefeitura veio aqui e limpou meu quintal. Ei, a Bíblia diz, nos Salmos, se não me engano é 14, 25 ou 25 e 14, agora estou... que os segredos do Senhor são para aqueles que buscam. Nas regiões celestiais, ó, as suas bênçãos estão todas prontas. Todas elas estão prontas. Aí o salmista escreve no Salmo 23, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então você não pode calar a boca diante do seu adversário. Você não pode, porque é isso que o diabo está querendo nos últimos dias, é calar a boca da igreja. Nós não podemos calar. Entendeu? Nós não podemos. Ontem eu fui orar em uma casa, aliás, num apartamento. Irmão, quando eu cheguei dentro daquele apartamento, Deus me deu uma visão aberta. Eu disse, ixi, sangue de Jesus passa por aqui. Você tem um nível de batalha que essa cidade vive. Orei por aquele casal e falei para ele daquilo que Deus tinha me mostrado. Ela abriu a janela da sala e disse assim, pastora, deixa eu te mostrar um negócio. A senhora sabe aquele pé de manga ali? Eu falei, sim. Todos os dias, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, eles ficam vestidos de branco e arrodeando o pé de mangueira. E dentro da mangueira sai fogo e fumaça. E você chega lá no outro dia, a mangueira tudo mesmo. Ei, a igreja não pode calar a boca. A igreja não pode se curvar. Ainda que você vai assim meio calambeando, meio arrastando. Mas você tem que acreditar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos vencer, irmão. Então eu quero dizer para você nessa noite, perseguir os que foram antes de nós. Perseguiram. Perseguiram. Tanto é que o profeta Jeremias, ele chora tanto, que ele é considerado o profeta chorão, mas ele diz assim, olha, por que eu nasci?
Não é verdade? O Eli, quando ele sai das garras da Jezabel, ele mata 400 profetas e foge de uma mulher. Quando ele foge, mas Deus ainda é bondoso demais. Ele, ó, e a Bíblia diz que todos os dias o anjo servia ele. O anjo servia ele. O anjo servia ele. 40 dias ele esteve ali na caverna. E a Bíblia diz que chegou um dia que o anjo diga para ele, olha, come, bebe, porque longa é a sua caminhada. Quando aquele profeta sai da caverna e começa a caminhar para a cidade que Deus tinha direcionado a ele, ele para no meio do deserto e diga assim, Senhor, me mata. O sol castigante, ele tinha uma caminhada para frente. Aí Jesus disse assim, você não vai morrer agora não. Você tem o que fazer lá na frente ainda. Entendeu? O dia que eu fui para a Amazônia com a Dila com depressão, eu não sabia se eu pregava ou se eu atendia o telefone do meu filho. E eu naquela festa lá do Amazonas, irmão, você está lá no meio Amazonas, lá no dentão lá, e não tem avião, não tem onde, só tem barco, e horário de barco, dia de barco, e você ligar, alguém te ligar assim, vem correndo que a sua filha está muito mal. Já tinha a modernidade do WhatsApp de vídeo, ligava para mim de vídeo, eu conversava com ela, eu ria com ela um pouquinho, ela dava uma melhorada. E eu lembro que eu estava numa vigília, meu menino liga de vídeo, de manhã, o jeito que está de eula. Ela estava mole, irmão. A depressão pegou ela muito grande. Tentei conversar com ela, nem comigo ela queria conversar. Eu disse, Anderson, essa menina está com febre. Tá não, eu falei, tá. O pai chega, vê lá e está com febre. Corre para o hospital. Aí meu menino torna a me ligar, mãe, estamos aqui na UPA com a Diela. Eu disse, Senhor, ainda tem mais 15 dias, Jesus, eu ficar aqui. Isso é missão, irmão. E todo dia eu tinha que falar com ela pelo WhatsApp, com vídeo, até chegar o dia de eu voltar para Goiânia. Irmão, o coração parece que queria sair por aqui. E eu tinha que pegar, fazer visita com aquelas irmãs, sal quente, mais ardendo na canela. Mas eu pegava a Bíblia, entrava, eu orava, pregava. Eu só dizia, Jesus, guarda minha filha lá. Jesus, guarda minha filha lá. Mas eu não deixei que esse momento me parasse. Não deixa ninguém te parar, não. Eu gosto muito de Paulo quando ele diz assim, quem me justifica é o Senhor. Então quem te justifica, Marcos? Quem te justifica, Cláudia? É o Senhor. Os seus inimigos ainda que apontam, ainda que digam para vocês, nós vamos te parar, mas quem vai justificar vocês é o Senhor dos Exércitos, o Deus que te chamou, o Deus que capacitou, está dizendo assim, sou eu que vou te justificar. Então nós não podemos calar a boca, não podemos ter medo, entendeu? O diabo quer nos amedrontar, mas nós não podemos ter medo. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Entendeu? Às vezes, muitas vezes me tentam me calar, mas eles não conseguem, porque eu sei em quem eu tenho crido. É poderoso para fazer infinitamente mais. Eu fico preocupado com um crente que não gosta de orar. Essa semana eu dormi bastante. Pedi Deus sono, que eu estava meio sem sono. Eu acordei, Cláudia, era 5h48. Eu disse, Espírito Santo, eu tenho 12 minutos para falar com o Senhor. Você sabe o que eu gosto do Espírito Santo? Que ele me escuta do jeitinho que eu falo para ele. Entendeu? 12 minutos, eu pau o joelho no chão. 6h12 eu levantei. Peguei a Bíblia e li o capítulo da Bíblia. Falei, agora eu vou para a jornada. Fui para a igreja. Continuar orando lá na igreja. Mas o inimigo não pode te parar. É 5 minutos que você tem? Entrega os 5 minutos para o Senhor. É 10 minutos? Entrega os seus 10 minutos para o Senhor.
é 20 minutos. Entrega os seus 20 minutos nas mãos do Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. As coisas grandes de Deus são para aqueles que temem o seu nome. Não é para o mundo não, irmãos. As profundidades, a Bíblia diz que até os tesouros escondidos são do Senhor. Então nós temos que crer no nosso milagre. Mas o milagre só vai te alcançar se você crer. Subi com um rapaz no monte. Não sei se essa estava comigo. Ele subiu assim, ó. Com nervo asiático. Aí, não aguentou ajoelhar, deitou, puf, no chão. Aí ele dormiu, que eu tinha tomado muito remédio para... Aí dormiu os pés de Jesus, sabe? Jesus é bom, até dormindo ele nos entende. Todo mundo de joelho ia dormindo. Aí a esposa dele estava, né? Pastora, vamos orar, vamos. Catei o óleo, chamei a Silvana, vamos lá, Silvana. E nós chegamos juntos. O irmão assustou. Estava dormindo nos pés de Jesus, né? E nós chegamos juntos. O irmão está lá curado. Até dormindo, Jesus cura. Irmão, ele estava dormindo literalmente. Ele estava assim, sabe? A esposa levou um pano, jogou lá no chão, ele deitou. Mas mesmo ele dormindo, nós oramos, ungimos ele. E hoje ele está curado lá do nervo dele. Você sabe o que quer dizer isso? Não importa as circunstâncias. Não importa. Irmão, aquele dia que eu estava dentro daquele bimotor, eu dizia, vou virar comida de peixe ou comida para onça aqui no meio do mato do Amazonas. Marcos, eu já tinha passado medo em avião, que eu já sofri algumas, mas essa nunca vi na minha vida. Mas o Senhor diz assim, eu te levo, eu te trago, então eu estou nas mãos do Senhor. Amém? Clama-me e responder-te-ei. Então, se você clamar, não deixa o diabo te calar, não. Um dia eu estava orando de madrugada, chorando. Aí o Senhor diz, Dilma, guerra não se faz de joelho, é em pé. Eu, bati, levantei. Minha sala é pequena, mas eu ia para lá e para cá. Pá, pá. De repente a coruja chegou e assentou na minha janela. Pá, ia, ia, ia. Eu disse, eu sei que tu foi enviado, capeta dos infernos. Irmãos, era 360 o giro daquela cabeça. Ela tinha a vontade de passar aquele vidro. Parece que para mim pegar. Quando Deus diz, de uma guerra de pé, não é de joelho agora não. Quando eu levantei, Marcos, eu olhei para a janela, a coruja sentada com as mãozinhas assim. E o pescoço, e olhava para mim com aqueles olhos querendo sair para fora. Eu disse, eu sei. Mas eu não perdi a guerra. O macumbeiro que fez a macumba para mim infartar, saiu da minha rua. Sabe por quê? Porque Jesus disse, a guerra não é de joelho, é em pé. E eu orava marchando, batendo o pé no chão e dizendo, o Senhor me dará vitória. E eu sei quem te enviou aqui, coruja. E no nome do Senhor dos Exércitos, eu te mando embora da minha casa. E o diabo não conforma com Dilma, não. Pegou o telhado da minha área esse dia, balançou, jogou 2 teias no chão. Catei o óleo de unção. Joguei dentro da água e pá, no telhado. Aí eu descobri que a minha vizinha reza de todo jeito para mim. Entendeu? Pá, no telhado. Irmãos, não era um balancinho assim, não. Era aquele sentimento que o telhado subia e descia. Eu disse, já sei, só aqui em casa que está aí. Sei quem é. Joguei o telefone, estava falando com minha irmã, falei, mana, agora é a hora da guerra, não pode falar com você mais não. Ele disse, que barulho? Eu disse, olha aqui. Ela disse, é demônio. Eu disse, é. Eu nunca vi telha arrancar do meio. Arrancou 2 telhas, pá. Caiu em pezinha lá perto do muro. Se eu tivesse colocado com a mão. Depois nós se fala, maninha. Vou desligar o telefone que eu tenho agora uma conversa com um camarada aqui. Irmãos, eu comecei a marchar naquela área. Ungi portão, ungi parede, joguei água com óleo em cima do telhado. E aquele telhado foi fazer assim, ó. Pá!
diabo vai tentar te calar. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece, quem te renova, quem te restaura, quem te põe de pé é o Senhor. Mas você não pode fugir da guerra. Tem 300 ainda. Não foge da guerra. Se tiver que morrer, morra. Entendeu? Não tem problema. Nós não podemos calar, irmãos, porque a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Coloca de pé nesse instante. Quem ama a missão tem que ter esse entendimento. Perseguiram o que foram antes de vós. Quem ama a missão, a minha irmã, que é gêmeas comigo, ela é gêmeas porque nascemos juntos, mas ela é bem diferente. Ela deu Covid, ela pegou malária na Amazônia, o cabelo dela acabou. O cabelo dela é bem curtinho, que nem o dos irmãos homens aí que cortam curtinho. Mas é porque ela caiu o cabelo praticamente tudo. Deixa eu te contar uma verdade. A minha irmã foi pregar numa vigília em Goiânia. E os jovens de hoje é muito sarcásticos, não são? E 2 jovens pregando, minha irmã pregando e os 2 jovens chamando a minha irmã de doida. Minha irmã é mais bocuda do que eu. É que eu gosto de crente que fala a verdade de Deus. E o pastor Raniero estava com ela. E o pastor Raniero foi lá nos 2 rapazes e disse: não toca nessa mulher. Vocês estão rindo dela? Não mexe com ela. Saíram da vigília rindo da minha irmã, e minha irmã calou a boca. Sentaram num lanchinho para lanchar, quase 2 horas da manhã. Quando ele está lá comendo o sanduíche, chega 2 camaradas de moto e enche a cara deles de bala. Cai todos os 2 da cadeira e morre. Sabe por quê? Minha irmã não falou nada. O pastor Raniero avisou: não toca nessa mulher. Vocês estão mexendo com a menina dos olhos de Deus. Entendeu? Eles riram do pastor Raniero e disse: aquela mulher lá que você trouxe na vigília não é doida. Foram lanchar, não tinha reja, não tinha nada, morreram. A gente quer isso, irmão, não quer não. A minha irmã ficou assustada. Pastor Raniero, foi. Mas eu quero te dizer uma coisa: crente que ora tem resposta de Deus. E eu vou dizer uma coisa para uma mulher aqui: não ponha a sua mão aonde de Deus está. Tira a tua mão para que Deus age. Enquanto você estiver protegendo, Jó disse: o Deus que eu sirvo é o Deus que fere, mas é o Deus que ata a ferida. Tira a tua mão para que a mão de Deus haja ao seu favor. Eu tinha um filho rebelde, Marcos conhece. Caiu na margaça, como diz aí. Um dia eu chamei o meu filho e Deus me deu a visão, as portas do diabo abriu para ele. Eu disse: ó, Satanás abriu diante de você essa porta, essa porta, essa porta e essa porta. Mas eu vou orar para Deus te livrar. Meu menino um dia está na festa. Ele nunca fumou, graças a Deus, nem droga nem cigarro. Mas gostava da bagaceira. Ele está na festa. Eu dizia para Deus assim: Deus, trata lá para mim. Eu não sei fazer nada, mas o Senhor sabe fazer tudo. Eu só quero pedir ao Senhor um favorzinho nesse momento. Não mata agora não. Só trata. E ele bebeu uns copinhos de cervejas com uísque. A glicose zerou. O primo cada no braço. Eu acordo assustada. 4 horas da manhã. E o Espírito Santo brada no meu ouvido: põe o teu joelho no chão para o teu fruto, para mim dar livramento agora. E eu pôr o joelho no chão. Deus guarda o Anderson onde estiver, pelo amor de Deus. Não sei o que está acontecendo. E aí,
Saio para ir para a escola bíblica dominical e ainda da Assembleia. O camaradinha me atravessa e diz: a senhora é a mãe do Mandioca? Eu disse: sou. A senhora está sabendo? Eu falei: o que, meu filho? O que aconteceu com o Mandioca? Eu disse: não. Depois você me fala, estou indo para a igreja. Cheguei da igreja, o querido Mandioca, que é o Anderson Carlos, sentado na cadeira da minha casa, tomando um café, com a camiseta jogada no ombro. Eu olhei para a cara dele e disse: meu filho, quase que tu morreu essa noite, hein, cabrito? Quem é o fofoqueiro? Ele disse: o Espírito Santo, ele é meu amigo. Mãe, eu falei: foi. 4 horas da manhã você estava entrando lá na UPA, né? O diabo ia te matar, mas você tem uma mãe que ora por você. Quando eu falei para ele que ele estava entrando na UPA, ele abaixou a cabeça. Irmão, crente que ora não fica sem resposta, não. E eu gostei dele, que ele disse: quem foi o fofoqueiro? Eu disse: o Espírito Santo. Ei, a Bíblia diz que ele intercede diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, ao seu favor. Então, nessa noite, o que o homem não pode resolver para você, o que a justiça não pode, o Espírito Santo pode. Se você pedir para ele, ele vai, ele entra em sistema, ele entra na cabeça humana e faz acontecer o que precisa acontecer. Eterno Deus, eu quero crer no milagre do Senhor nessa noite, Pai. Ainda que diante dos nossos olhos tudo está dizendo não, mas eu quero crer no milagre desta igreja. Eu quero crer que aqui o Senhor levantará homens e mulheres dispostos a fazer missões. Meu Deus, que o Senhor nesta noite coloca no coração desta igreja amor por missões. Pois o Senhor é sabedor da necessidade desta igreja. O Senhor sabe da necessidade do pastor Marcos e da pastora Cláudia. O Senhor conhece todas as coisas, porque a tua palavra diz que todas as coisas estão patentes aos teus olhos. E eu quero crer no milagre de Deus sobre a igreja do Senhor nessa noite, Pai. Eu quero acreditar na resposta. Eu quero acreditar no agir do Senhor. Eu sei que o Senhor vai planar os caminhos. A igreja vai passar por caminhos planos. Ainda que tudo parece não, mas o meu Deus é poderoso. O meu Deus é fiel. E o meu Deus vai fazer o que tu não podes fazer. E